Alegando desvio de finalidade e abuso de poder, ministro Gilmar Mendes anula a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de empresa da família de Dias Toffoli aprovadas pela CPI do crime organizado. Sem perder tempo, nós já vamos começar aqui a reverberar as notícias, começando aqui por essa pauta com o nosso excelente time de analistas políticos. Então, vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, que já está aqui conosco no telão, doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDL segunda edição. Boa tarde, Geise Serrão, nossos espectadores, sempre aqui na luta pelas nossas liberdades e pelo império da lei. Pelo Império da Lei. Olha só, conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, poderosíssima Kátia Magalhães, grandiosa Geisiane, JDO segunda edição, querendo saber o que é desvio de finalidade e o que é abuso de poder. Daqui a pouco a gente explica. Talvez seja simplificado, Serrão, com a palavra taiaiá. Bom, doutora Kátia Magalhães, eu quero ouvi-la aqui a respeito, então, desse fenômeno taiaiá que nós estamos vivendo na Republiqueta nessa sexta-feira, bomba, então, dessa quebra de sigilo aí sendo anulada pelo ministro Gilmar Mendes, que é decano da Suprema Corte. Que Republiqueta taiaiá, né? Os interessados, ou seja, a Marit, cujo sigilo havia sido quebrado pela CPI, entrou com um mandado de segurança e não se sabe muito bem como, foi parar na mão do ministro Gilmar Mendes. Eu acho que, antes de mais nada, nós precisaríamos de esclarecimento se houve algum tipo de sorteio, se Gilmar Mendes já estava prevento em decorrência do exame de alguma outra ação conexa pretérita, né? O que nós sabemos é que foi parar na mão do libertador geral de bandidos notórios dessa nossa republiqueta bananeira. Vamos lá. O que é um mandado de segurança em grossas linhas? Mandado de segurança é uma peça, um instrumento, um remédio constitucional usado para garantir direito líquido e certo. Então, quem entra com mandado de segurança tem um direito líquido e certo a ser preservado contra um determinado abuso de uma autoridade. E Gilmar Mendes deu lá a canetada liminar, nem esperou ouvir seus colegas, como de hábito em se tratando de Gilmar Mendes, né, e suspendeu a quebra dos sigilos. O que Gilmar Mendes alegou exatamente? Em primeiro lugar, citou muito a si próprio na decisão de 18 páginas de lambança, e disse que a quebra de sigilo teria sido uma providência muito além do escopo da CPI do crime organizado. Convenhamos, essa CPI do crime organizado, ela tem um escopo, uma abrangência muito genérica, mas é genérica o bastante para compreender quaisquer investigações sobre organizações criminosas de qualquer natureza, inclusive e sobretudo aquelas enquistadas no Poder Judiciário. E nós tivemos aí, sem dúvida, uma afronta à autonomia parlamentar. O parlamento decidiu algo no âmbito de uma CPI, dentro do escopo das suas atribuições, sem qualquer ilegalidade, sem qualquer inconstitucionalidade crassa, e lá vem Gilmar e derruba a deliberação parlamentar. Até quando o nosso parlamento seguirá de joelhos aceitando esse tipo de providência? Eu só queria chamar a atenção dos nossos espectadores que a providência determinada pela CPI nem foi uma providência muito gravosa aos envolvidos, não foi apenas a quebra dos sigilos da empresa, não foi a quebra dos sigilos dos sócios, muito menos quebra de sigilo de outras figuras relacionadas ao judiciário, como, por exemplo, a doutora Viviane Bart de Moraes, cujo sigilo não foi quebrado pela CPI do crime organizado. Então, foi a quebra de sigilo apenas da empresa, o que teria um escopo bastante restrito, mas ainda assim os envolvidos se sentiram afetados, entraram com a medida errada
junto a Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes, claro, acatou, e aí está suspensa a quebra do sigilo. Nós temos um tribunal, uma Corte Suprema, que em vez de chancelar a aplicação da nossa Constituição, chancela mesmo indícios de corrupção muito grossa e mantém o país sob o reino da impunidade e não sob o império da Constituição e das leis. Até quando, Brasil? Já passou da hora de virar a página. Serrão, também quero te ouvir a respeito, a anulação, então, de quebra de sigilo da empresa ligada à Toffoli, que veio direto do decano da Suprema Corte, Gilmar Mendes, mais uma blindagem. Quem não deve, não teme, né, Serrão? Vale aquela velha máxima. Então, o porquê estão tão preocupados com tanta blindagem envolvendo o Dias Toffoli, Itajaiá e todo esse caso de escândalo de corrupção? Pois é, deveria valer esse princípio. Agora, que coisa curiosa no Brasil. Pessoa jurídica, dependendo de quem seja, o dono vira uma pessoa poderosa, pode virar uma pessoa intocável. Então, medidas que deveriam valer para pessoas humanas, agora valem para a empresa se a empresa pertencer a pessoas humanas, pessoas físicas muito poderosas. É isso? Caramba! Então, cabe aquela pergunta, a lei é para todos no Brasil? Segunda-feira, essa pergunta iria ser feita numa palestra, seria lido um manifesto lá na Faculdade de Direito da USP, só que pegou fogo ontem em 2 salas, 2 prédios da faculdade. Talvez o evento não possa acontecer na segunda, ou talvez não possa acontecer nunca mais, né? Porque a pergunta é complicada de responder. A lei vale para todos no Brasil? A lei é para todos no Brasil? Está claro que não, é para alguns. Quem tem poder, de repente, consegue a proteção para não cumprir a lei. Então, é absolutamente exagerada essa decisão do ministro, mostrando claramente que quem manda de verdade é o Supremo Tribunal Federal, e manda de novo, em decisão monocrática. Lembrando, 85% das decisões do Supremo, que é um órgão colegiado, são monocráticas. Curioso, né? Outro fato muito curioso. Mas quem deveria fiscalizar isso? Está nem ligando. É o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional toma mais uma na cabeça, uma comissão parlamentar de inquérito, no caso a do crime organizado, que deveria ter soberania para investigar o que quisesse, o que precisasse. Mais uma vez, ficou claro que ela só pode investigar aqueles que o sistema de poder no Brasil autorizar, ou, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que age, de novo, interferindo nos poderes, fora do seu papel constitucional originário. Ah, mas aí vai se dizer, mas os interessados, os donos da empresa, recorreram ao Supremo. Claro, os donos da empresa são parentes de um ministro do Supremo. Aí está tudo explicado, né? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.